Olá, eu sou Edu Pretel, bem-vindo ao curso de JavaScript do meu canal. Essa é a última aula de operadores e nós veremos o operador ternário. Vamos à aula. Eu criei aqui na pasta dois operadores, um arquivo que eu chamei de 6 ternário HTML. Nesse arquivo eu já coloquei a estrutura HTML e já coloquei este código aqui. Deixa eu fechar aqui o meu explorador de arquivos e vamos ao código. Tá? O que é o operador ternário? Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma variável que eu vou chamar de saída. Criei uma variável saída. E eu vou dizer que ela vai receber o retorno da comparação 3 é igual a 3. E eu vou pedir um document.write na variável saída. Qual será o conteúdo da variável saída? Ele vai fazer essa comparação, 3 igual a 3. Fazendo esta comparação, isso aqui vai retornar true, vai ser atribuído à variável saída e eu vou dar um document.write na variável saída. Vamos ao browser, botão direito do mouse, Open with Live Server, está lá, true. Sim, verdadeiro, está corretíssimo. Então, eu quero que, em vez dele retornar true, eu vou falar para ele assim, caso isso seja true, em vez de retornar true, você vai retornar a palavra verdadeiro. Caso seja false, você vai retornar a palavra false. Então eu coloquei aqui uma string, onde eu quero que ele retorne o valor que está nos primeiros parênteses entre o ponto de exclamação e os dois pontos, caso isso seja true. E entre os segundos parênteses, eu coloquei o que eu quero que retorne, o que está depois dos dois pontos, caso aquilo seja false. Então, agora, o conteúdo da minha variável saída será verdadeiro e não true. Está aqui, verdadeiro e não true. Muito bem. Caso fosse false, eu falo, olha, 3 diferente de 3. Isso aqui vai retornar false. Ao invés de retornar false para a variável saída, ele vai retornar a palavra false. Então, eu vou deixar aqui falso. Ele vai retornar a palavra falso para a variável saída e eu vou imprimir falso. Vamos ver? Está aqui a palavra falso impressa. O pessoal costuma utilizar o ternário de uma forma reduzida. Primeiro, ele é chamado de ternário porque ele tem exatamente 3 operandos. A comparação, o que eu quero que retorne se for verdadeiro e o que eu quero que retorne se for falso. Os 3 operandos. Então, eu tenho os 3 operandos, por isso que ele é chamado de ternário. O pessoal costuma usar isso sem os parênteses, o que ficaria assim. E eu não preciso que a palavra represente verdadeiro ou falso. Eu posso colocar aqui qualquer coisa, certo e errado, por exemplo. Portanto, se 3 for diferente de 3, se essa comparação retornar false, ele vai retornar a palavra errado. Se essa comparação retornar true, ele vai retornar a palavra certo. Vamos ver isso. Browser, está lá, errado. Voltando, se eu trocar aqui para igual, então 3 é igual a 3, sim, true, ele vai retornar a palavra certo. Podemos incrementar mais um pouco, como o pessoal costuma utilizar isso. Ctrl+C, Ctrl+V, 3 igual a 3, certo.
e o errado embaixo. Fica mais claro para algumas pessoas se eu tiver o que é o lado verdadeiro aqui e o que é o lado falso aqui, ok? Eu posso colocar aqui logado, por exemplo, e eu posso colocar aqui não logado. Ou qualquer coisa que eu quero, Maria, João, enfim, qualquer coisa que eu queira. Então está aqui, vamos ver o resultado, logado. Muito bom. Precisa ser somente valores de string para retornar? Não, pode ser número também, pode ser dado booleano, pode ser array, pode ser objeto, pode ser qualquer valor. Então, eu vou falar para ele voltar aqui, por exemplo, 55, e vou falar para ele voltar aqui um número de ponto flutuante. 3 igual a 3, ele vai ter que retornar 55. 3 diferente de 3, ele vai ter que retornar 56,98. Portanto, qualquer valor você pode colocar aí. Aqui a gente está trabalhando com retorno de valores. De acordo com este valor, ele retorna ou isso ou isso. Mas e se eu precisasse instruções? Caso isso retornasse verdadeiro, eu precisasse de diversas instruções. Caso isso retornasse falso, eu precisasse de outras instruções. Então, eu não vou trabalhar com retorno, eu vou trabalhar com instruções. E essas instruções terão que ser executadas e interpretadas de acordo com aquele valor. Então, aí eu vou precisar trabalhar com estruturas de controle. Nesse caso, seria a estrutura de controle condicional, que é o tema da nossa próxima aula. Encerro essa aula por aqui. Deixe o seu comentário, me dê um feedback do que você achou dessa aula e do que você está achando desse curso. Dê o seu like para que esse vídeo seja entregue para outras pessoas e siga o canal ativando as notificações para ser avisado das próximas aulas. Até a próxima aula.